1 João 4, 7, 8, 9 e 10. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Olha que maravilha. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele está querendo dizer que quem ama a Deus também deve amar o seu irmão. Que coisa maravilhosa, né? No verso 9 ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Então quem tem Cristo Jesus vive agora uma nova natureza, a natureza divina, de um amor, né, inconfundível, né, que é o amor de Deus. Quando a gente olha o que Deus fez por nós, enviando o seu Filho, né, para nos unir, nós somos unidos pelo mesmo Espírito, somos batizados no mesmo Espírito, temos que ter a mesma consciência, a mesma mente, que é a mente de Jesus, né? No verso 10 ele diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, né? Primeiro ele que nos amou, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, houve um sacrifício vivo, perfeito, santo e agradável a Deus, né? Para nos unir, que foi o sacrifício do seu próprio Filho pelos nossos pecados, né? Então nós devemos amar uns aos outros, também como Cristo nos amou. Paulo nos convida a sermos imitadores de Cristo, né? Nós agora estamos ter o cheiro de ovelhas, né? Guiados por um pastor, né? O mundo não. O mundo é o cheiro de quê? Né? Não sabe, né? Gosto de falar isso não. Mas nós não, nós cheiramos a Cristo, nós cheiramos a ovelha, cheiramos a cordeiro, né? Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então João ele vem dizendo que nós devemos nos amar agora uns aos outros, né? Com a visão de servos, de filhos do Senhor, servindo a um Deus maravilhoso que nos amou primeiro. Amém? Queridos, vamos cantar ao Senhor um hino que fala sobre amor, né? Cantor cristão, número 25. Que grande amor, que excelso amor, né? Excelso, elevadíssimo, acima daquilo que nós possamos entender, né? Vamos falar que é. Vamos lá? Cigarrinho do Senhor. Eu bati para os irmãos que eu ia aprender regência. Essa semana eu vou na igreja de Canto, poder ver se tem alguém lá que me ensine, né? Porque só tem um único jeito que tem que é a Marluce, né? A Marluce não tem vindo, né? E eu fico aqui na frente às vezes e ensino. Dá para ficar de pé? Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou. 25. Todo
Dois lá, literalmente, sem vista, né? Mas também é. Falou 396. 296. 296. Esse não tem como ser muito. Eu gosto de mais 396, 296, não tem um. Conta aí pra gente lembrar. Vou conseguir pegar um tom. Porque minha voz é alta. E aqui embaixo. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se voam com presteza e com amor. Os meus pés velozes foram ao serviço do Senhor. Minha voz sempre toma para o teu louvor cantar. Como os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por teu saber. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo o teu trono, Salvador. Meu amor, meu desejo, sejam só teu nome honrar. Fazem que o corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento estarmos aqui na tua casa, reunidos, ó Deus, neste rebanho que é do Senhor, Pai, comprado pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por cada vida que se encontra aqui nesta manhã. Senhor, esteja agregando os nossos corações, ó Deus, a tua palavra, Pai, os louvores a ti. Perdoa por sermos tão falhos e imperfeitos, ó Deus. Lança por terra tudo aquilo que queira, Senhor, distrair as nossas mentes, ó Deus, com outras coisas lá de fora. Que esse momento, ó Pai, seja somente Deus, Senhor, para conosco. Em nome de Jesus, obrigado. Amém, Jesus. Equipe de louvor vai cantar? Né? Sim. Tá. Depois nós vamos estar com a palavra, tá?
Glória a Deus, momento maravilhoso de adoração nesse dia lindo que o Senhor nos concedeu. E você que vai nos acompanhar pelas redes sociais, e você que vai assistir esse culto que está sendo gravado, que o Senhor ele possa acrescentar aí também aonde você estiver, indo para o trabalho, em casa. Eu tenho certeza que a palavra de Deus vai alcançar o seu coração. E a todos nós que estamos aqui nessa manhã, um momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, de aprendermos mais da sua palavra na escola bíblica dominical e agora estarmos adorando ao Senhor. E o texto para meditação nessa manhã que Deus colocou no meu coração está lá em 1 Coríntios 13. Coríntios capítulo 13, um texto muito conhecido, mas que vai nessa manhã trazer à nossa lembrança verdades espirituais que nós já conhecemos e que vai acrescentar ainda muitas outras coisas que nós precisamos aprender, porque a Bíblia fala que Deus é amor, e o nosso Deus é infinito, o nosso Deus ele é grandioso, e por mais que nós estudemos a respeito de Deus, nós nunca vamos entender realmente quem Ele é. O apóstolo Paulo ele vai falar aqui no final desse texto, que um dia nós conheceremos como nós somos conhecidos. Então estudar sobre o amor será sempre um assunto inesgotável, porque nós estamos falando e estudando a respeito do próprio Deus. 1 Coríntios 13, a palavra de Deus vai falar assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como silo que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior deles é o amor. Amém? Quando nós lemos esses primeiros versículos aqui, obrigado, meu irmão. No capítulo anterior, o capítulo 12, a Bíblia vai falar sobre dons espirituais. E nós teremos aí um momento aqui na nossa igreja para estar nos aprofundando e entendendo os dons espirituais que Deus nos deu, qual a função de cada um deles. E os dons espirituais, eles são essenciais para o crescimento e para o avanço da igreja. Mas o apóstolo Paulo termina o capítulo 12 falando assim: portanto procurai fervorosamente os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho excelente é esse que o apóstolo Paulo está para apresentar à igreja? Ele vai começar a falar sobre o amor. E meus irmãos, uma das coisas que eu tenho insistido e que eu vou nessa mensagem me aprofundar é em relação ao amor. Numas últimas mensagens eu falei superficialmente sobre o amor, mas Deus colocou no meu coração de que eu me aprofundasse mais sobre esse tema.
Então hoje pela manhã nós vamos mergulhar e falar um pouco sobre o amor, e à noite nós vamos falar sobre o perdão. Mas nós mencionamos aqui na igreja a respeito do amor o seguinte, que Jesus ele falou: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a marca da igreja, o amor deve ser a essência da igreja, e nós estamos vivendo num mundo, nós falamos isso aqui na escola dominical, aonde nós somos testados o tempo todo a exercitar o amor, porque é o motoqueiro, né, que buzina, é o carro que nos fecha, é uma palavra dura, são pessoas que estão com o coração vazio, o tempo todo testando a nossa paciência, e é nesse momento que nós devemos demonstrar amor. Amor não é só um sentimento. Isso daqui é muito importante. Amor não é só um sentimento. Amor são atitudes práticas do nosso dia a dia, e que demandam muito esforço da nossa parte, que demandam realmente que a gente tenha uma vida com Deus, porque Deus é amor. Então, se nós estivermos mergulhados em Deus, o amor vai transbordar no nosso coração. Se nós estivermos na presença de Deus, nós vamos amar os nossos irmãos. E Jesus falou: nisso o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No mundo não há amor, no mundo há vingança, no mundo há ódio, no mundo há rixas, no mundo há divisão. Mas dentro da igreja a realidade precisa ser diferente. Senão a pessoa entra aqui, olha muitas vezes coisas que ela vê lá fora e diz: o que adianta eu ser da igreja, se lá está acontecendo as mesmas coisas que eu vivo aqui fora? Então a essência do cristão, a essência da igreja é o amor. E aí ele vai dizer aqui o seguinte, ele vai falar sobre os dons espirituais. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, que é a pregação, que é o que eu estou fazendo aqui, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, dom do conhecimento, né? Ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse transportar os montes, e ainda que eu distribuísse os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é aquele toque final que completa a igreja. Não adianta trabalharmos para o Senhor se não tivermos amor. Não adianta estarmos envolvidos nas coisas de Deus se o amor não for aquele elo que nos une, aquele elo que completa a igreja. O serviço a Deus sem amor, ele se torna vazio. O serviço a Deus sem esse amor ao Senhor e o amor ao próximo se torna sem sentido. É o que ele está dizendo aqui, é como um símbolo que tine, como o metal que ressoa e que não tem uma nota específica. Quando você bate no metal, ele dá um som que não tem muito sentido. Mas quando a gente, por exemplo, toca ali os acordes, né, dentro do tom da música, quando a bateria toca no ritmo certinho, o violão, né, irmão Darcy? Quando está tudo bem harmonizado, soa de outra forma nos nossos ouvidos. Agora, quando às vezes a gente começa a cantar e o tom sai fora do instrumento, sai fora da voz, não soa bem, né? Não cai legal. Quando a música não está em harmonia com a voz, não soa legal. E assim é a nossa vida na presença de Deus. O amor é o que vai dar o sentido, o amor é que vai trazer a harmonia, o amor é que vai fazer com que realmente soe bem aos nossos ouvidos, que faça bem a nossa alma, tudo aquilo que está sendo feito. O irmão Flávio, ele colocou aqui a respeito do trabalho que está sendo feito, da pintura da igreja. Ele está nos ajudando para que no dia 4 esteja tudo lindo. E o que está nos mobilizando para esse dia 4? Muitos outros irmãos que estão trabalhando também. É o amor a Deus, de poder, no dia 4, nós apresentarmos aqui o nosso espaço de culto, né, arrumado, limpo, bonito, para recebermos os nossos irmãos, a igreja do Senhor, para prestarmos um culto a Deus. Meus irmãos, é amor. Nós fazemos as coisas na igreja por amor, não é porque estamos sendo remunerados, não é porque temos algo em troca para receber em vista alguma coisa, mas porque nós amamos ao Senhor.
nós amamos os nossos irmãos e nós queremos que as coisas aconteçam. Nós queremos ver o agir de Deus, nós queremos ver o mover do Senhor. Isso é amor, é trabalhar sem esperar algo em troca, é se doar como um amor de mãe. Uma mãe que se doa para os seus filhos, mesmo sabendo que às vezes aqueles filhos não são gratos, mesmo sabendo que aqueles filhos não reconhecem o seu trabalho, o seu sacrifício, mas a mãe continua amando, a mãe e o pai continuam se doando. E um dia, quem sabe, quando esse filho e essa filha crescerem e começarem a ter um pouco mais da experiência da vida, vão olhar para trás e dizer: como meu pai e a minha mãe, eles lutaram por mim. Nós passamos por isso, né? Às vezes não concordávamos com os nossos pais, não entendíamos as suas decisões, mas hoje, já um pouco mais maduros, nós olhamos para trás e entendemos que o que eles fizeram foi por amor. Ainda que não tivessem acertado em algumas ocasiões, mas fizeram por amor. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não erra. E tudo que Ele faz na nossa vida é pelo seu imenso amor. O que aconteceu na vida de Jó, a gente está estudando isso na Escola Bíblica Dominical, foi por causa do amor que Deus tinha por Jó. Mas como assim? Jó sofreu, perdeu família, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu praticamente tudo, mas no final ele pôde conhecer realmente o que é a essência da vida, quando ele diz assim: com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas os meus olhos te veem. O amor de Deus vai nos trazer para perto dele, ainda que para isso seja necessário o sofrimento. O amor de Deus vai nos levar por caminhos que nós não vamos entender no primeiro momento, mas que no final vão revelar a grandiosidade desse amor. O amor de Deus fez com que Jesus morresse por nós na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Não há maior amor do que esse, de dar alguém a vida pelos seus amigos. E foi o que Jesus fez por nós. Ele se esvaziou, ele se tornou homem e ele deu a vida por nós por amor. E ele diz: vocês também devem dar a vida pelos seus irmãos. Meus irmãos, que coisa linda quando esse amor que vem do trono de Deus permeia a igreja. Que coisa linda, nós fazemos as coisas para abençoar o irmão. Não é mais por interesse, não é para aparecer, não é para um querer ser melhor do que o outro, é por amor, é porque eu quero ver o meu irmão bem, é porque eu quero ver a minha igreja caminhar, é porque eu quero que almas entrem por essas portas e vejam Jesus aqui. O amor dá sentido a tudo, o amor elimina a divisão, o amor elimina a contenda, o amor traz o perdão, o amor nos faz caminharmos juntos, mesmo sendo diferentes uns dos outros. E é essa vontade de Deus para a igreja, que vos ameis uns aos outros. E aí, eu queria fazer um exercício com a igreja aqui nessa manhã. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o amor. O amor é sofredor. Lá no capítulo, no versículo 4. Olha o que a Bíblia fala, coloca lá. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece. Agora, para a gente ver como é difícil viver o amor, não é fácil. É possível, mas não é fácil. A gente vai substituir. Você vai tirar a palavra amor e vai colocar o seu nome ali. E cada um de nós vai avaliar se realmente a gente está amando ou não. A gente vai dizer, eu vou dizer assim: o Bruno é sofredor, o Bruno é benigno, o Bruno não é invejoso, o Bruno não trata com leviandade, o Bruno não se ensoberbece. E cada um aqui vai colocar o seu nome. Amém? Amém. Vamos começar nesse versículo? Vamos lá. O Bruno é sofredor, o Bruno é benigno, o Bruno não é invejoso, o Bruno não trata com leviandade, o Bruno não se ensoberbece. Agora o outro versículo vai ficando mais difícil. O Bruno não se comporta com indecência, o Bruno não busca seus interesses, o Bruno não se irrita, não suspeita mal. Para aí, vai ficar mais difícil ainda. É difícil a gente não se irritar nesse mundo hoje, não é? É muito difícil, porque as pessoas, elas estão sem amor no coração. E a vontade que dá é de revidarmos, é de agirmos da mesma forma. Bateu, levou. Mas no amor não tem isso. No amor,
a gente não se porta com indecência, a gente não busca os nossos interesses, a gente não se irrita, a gente não suspeita mal. O amor elimina a desconfiança. A pessoa que ama, que está vivendo o amor, ela não vai ficar naquela desconfiança, suspeitando mal de um de outro, porque o amor vai invadir o coração de uma tal forma que as desconfianças serão eliminadas. O amor não busca os seus próprios interesses. E aí, quando a gente faz uma assembleia na igreja, não são só os meus interesses que têm que prevalecer, é o interesse do irmão também. E como igreja nós vamos votar os assuntos que têm que ser votados, a maioria vai decidir, e aquele que não teve a sua proposta aceita, ele vai continuar amando, se alegrando, porque não foi o interesse dele que foi aceito, mas o do irmão foi aceito. Isso vai alegrar o coração daquele que ama. Agora, quando a gente não ama, nós só queremos que prevaleçam os nossos interesses. A Bíblia fala sobre Jesus: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo servo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Sabe que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus? Foi o amor. Se alguém tem um padrão de vida elevado, uma pessoa que ganha, vamos colocar aqui, 50 mil por mês, de repente ela passa a ganhar 3 mil por mês, vai ser para ela muito difícil viver esse padrão de vida diferente. Mas se alguém ganha 3 mil e passa a ganhar 50, é mais fácil, né? É muito mais difícil se esvaziar. Mas quando Jesus veio a esse mundo, ele deixou a riqueza maravilhosa do céu. Ele se esvaziou de ser Deus, meus irmãos. Nenhum de nós tem ideia da grandiosidade do que é ser Deus, adorado pelos anjos, reverenciado, vivendo um momento de amor perfeito no céu, aonde cada dia é melhor do que o outro, aonde o prazer, a alegria é tão maravilhoso que não dá para, com palavras humanas, descrevermos o que é a alegria do céu, o prazer de estar no céu, o amor que se vive no céu, a comunhão que se vive no céu. E aí Jesus, ele se esvaziou, ele podia ter se tornado um anjo, já seria uma queda violenta, né? De Deus para anjo. Mas ele ainda foi mais longe, ele deixou de ser Deus e se tornou homem. Viu as partes mais baixas da terra, ser tentado pelo diabo, passou fome, passou frio, dormiu mal, levou bofetada, foi crucificado, duvidaram dele, a própria família duvidou dele, viveu tantas coisas terríveis que nós vivemos hoje, e isso só foi possível por causa do amor. E a Bíblia vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi esse sentimento? O amor. E esse amor fez com que ele se esvaziasse. Ele se esvaziou. E às vezes, para amar, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Nós temos que abrir mão da nossa opinião, das nossas preferências, daquilo que a gente acha que tem que ser, para dar lugar àquilo que é importante para o outro também. Mas não é fácil. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O próximo versículo: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou não se regozija com o que é injusto, mas se regozija com a verdade, com o que é certo. Agora vamos colocar o nosso nome de novo. O Bruno: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É difícil, não é? Mas não é impossível. E nós precisamos viver um amor que é muito mais um sentimento. Eu amo meu irmão, abraço ele, num dia lindo como esse, de um sol maravilhoso, e a gente vai ali, toma aquele café, comunhão, palavra de Deus, um culto abençoado, e a gente com o coração cheio de alegria diz: eu amo meu irmão. Mas tem uma hora que o irmão vai nos irritar, tem uma hora que o irmão e a irmã vão nos contrariar, tem uma hora que o irmão e a irmã vão nos magoar, e é nessa hora aonde a gente vai viver o amor da essência. É difícil. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Estamos dispostos a suportar as dificuldades da vida por amor? Se estamos dispostos, realmente nós estaremos vivendo
na essência o que é o amor. E aí, coloca mais um texto para a gente, por favor, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sabe o que o amor que Deus faz conosco? Ele nos faz ser uma nova criatura. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui: o qual me amou e se entregou por mim. Por isso eu já não vivo mais aquela vida carnal, eu estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dizer: o amor de Cristo me constrange. O que a Bíblia está nos dizendo é que diante de um amor tão grande, eu não posso permanecer indiferente. Diante de um amor tão profundo, sacrificial, aonde Jesus se esvaziou e deixou de ser Deus por um tempo, esvaziou-se da forma de Deus, tomou a forma humana. Diante de um amor como esse, aonde Ele deixou o céu para vir à terra, nós não podemos permanecer inertes. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Nós temos que amar a Deus ao ponto de dizer: Senhor, a minha vontade é fazer isso. A minha vontade é agir dessa forma. Mas por amor ao Senhor eu não vou fazer. Por amor ao Senhor. Porque o amor a Deus vem em primeiro lugar. Ama ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. Senhor, eu estou com vontade de apertar o pescoço dessa pessoa, mas eu não vou fazer em respeito ao Senhor. Estou com vontade de xingar, mas eu não vou fazer por amor ao Senhor. O amor a Deus vem em primeiro lugar. Em respeito, em consideração a Deus, nós temos que exercitar o amor. Amém. Não dá para a gente agir de forma errada diante de um tão grande amor. O amor, ele nos leva a sermos pessoas diferentes. O amor é muito mais forte do que o ódio. Quando uma pessoa é amada, por mais difícil que essa pessoa seja, uma hora o amor vai quebrar aquela dureza, aquela frieza. Tanto que a Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Ele está sendo ruim comigo, eu vou ser ruim também, só vai piorar a situação. Ele me bateu, eu vou bater também, só vai piorar a situação. Mas quando a gente resolve amar, tem uma hora que a pessoa ela cai em si. Poxa, eu estou brigando, eu estou batendo, eu estou xingando, eu estou maltratando, e essa pessoa me trata bem o tempo todo. Que amor é esse? Eu não posso mais agir assim. O amor de Deus pela humanidade nos resgatou das mãos do diabo. O amor de Deus por nós nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantas oportunidades, quantas chances nós tivemos, quantas vezes nós pecamos, meus irmãos, e estamos aqui. Isso é amor, não tem outra explicação. Nenhum de nós merecemos estar aqui. Isso é amor, que dá sempre uma segunda chance. Onde Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes eu vou perguntar ao meu irmão? Certamente Pedro já queria dar uma bufetada em Tiago, em João, os apóstolos, com que ele convivia, que devia estar irritando ele, já doido para se livrar daqueles irmãos. Ele pergunta: Jesus, aí, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus diz: não, Pedro, até 70 vezes 7. Não há limite para o perdão, Então Pedro deve ter olhado para aquele monte de homem, Aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, deve ter ficado pensativo, Eu achei que ia me livrar de algum de vocês, mas eu vi que não tem jeito não, eu tenho que caminhar com vocês até o fim. Não adianta, a gente vai ter que caminhar até o fim. Mas a boa notícia é que está prestes a se revelar aquilo que é perfeito. O apóstolo Paulo diz: hoje eu conheço em enigmas e em espelho, mas então eu conhecerei como eu sou conhecido. Por que ele cita o espelho? Porque o espelho naquela época não é o que nós temos hoje. Ele era feito de bronze polido, de algum metal, que refletia a imagem da pessoa, mas refletia de forma distorcida. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a gente vê em enigmas e em espelho, que um dia nós conheceremos como somos conhecidos, é que a gente ainda não conhece verdadeiramente a essência do amor. Nós somos imperfeitos. Nós temos um alvo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas às vezes nós falhamos. Mas vai haver um momento na nossa história em que aquilo que é imperfeito
será substituído pela perfeição. Amém, meu Deus. Aquela vida imperfeita que nós temos aqui na terra será substituída por uma vida plena de amor e de comunhão que a gente não tem nem ideia de como descrever. O apóstolo Paulo ele diz assim: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao tal homem não é lícito falar. Ele ouviu coisas do céu tão maravilhosas, ele viveu sentimentos tão profundos que ele diz: olha, não tem como descrever isso aqui na linguagem humana, não dá para descrever o que é o céu. E é isso que nós estamos prestes a viver. Mas enquanto a gente não passa para essa etapa da plenitude, de conhecermos, de olharmos Jesus nos olhos, de sermos conhecidos, de conhecermos como somos conhecidos, nós temos que voltar lá para 1 Coríntios 13, coloca por favor, e viver aquilo que a Bíblia está nos mostrando, por amor a Deus e amor ao nosso próximo. 1 Coríntios 13, 4. O Bruno é sofredor. Vamos repetir agora todos juntos? Cada um coloca o seu nome. O Bruno é benigno. O Bruno não é invejoso. O Bruno não trata com leviandade. O Bruno não se ensoberbece, que se acha melhor, né? Que quer prevalecer, passar por cima dos outros, pisar nos outros. Continua o versículo 5. O Bruno não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O Bruno não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O Bruno tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Esse é o desafio do amor que nós precisamos viver neste mundo. E aí, na continuação do versículo 9, coloca lá, versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. O que vai ser aniquilado? A profecia. A gente vai entender isso nos próximos versículos. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Ele está falando aqui dos dons espirituais. Os dons espirituais que hoje existem para edificar a igreja, um dia desaparecerão. Porque nós estaremos no céu. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu estou falando aqui com vocês sobre o amor. Mas o que eu falo aqui é só uma parte do que é o amor. Eu não tenho como mergulhar a ponto de expressar tudo que representa o amor, porque o amor é o próprio Deus. Então aquilo que é perfeito, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós estamos crescendo e amadurecendo, e um dia estaremos completamente maduros, aptos a entender o que realmente é o amor de Deus. Mas a gente precisa começar a deixar as coisas de menino, as coisas da infância espiritual, e sermos aperfeiçoados no amor de Deus. Porque agora vemos em espelho e em enigma, mas também veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Fé, esperança e amor. Três coisas fundamentais na vida cristã. Mas o que permanece, o que vai permanecer, o que vai prevalecer é o amor, porque o próprio Deus é amor. Amém. E para finalizar a mensagem dessa manhã, coloca lá para a gente João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Amor não é sentimento. Não é só sentimento, né? Eu amo a Deus. E a gente canta aqui, né? Deus me ama, o seu amor é tão grande e incondicional. A gente fala que ama a Deus, né? Mas aí, Jesus está dizendo aqui o que é o amor na essência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus é obedecer ao que a palavra diz.
se eu não estou obedecendo a palavra, meu amor é da boca para fora. E eu não estou aperfeiçoado no amor. Nós precisamos amar a Deus não só da boca para fora, mas em atitudes e em verdade. É o que Jesus está falando: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus nós conhecemos, que nos amemos uns aos outros. Ah, mas eu não vou muito com a cara daquele irmão, daquela irmã. Não importa, a gente tem que amar. Amém, Senhor. Quando a gente amar, aquele irmão e aquela irmã que às vezes a gente não se dá muito bem, vai se tornar uma pessoa querida, amiga, e aquelas diferenças vão desaparecer, porque nós escolhemos viver o amor. Ah, mas eu não gosto muito daquele vizinho, e tem uns vizinhos nossos que botam música alta, tem uns vizinhos nossos que são difíceis da gente aturar, mas a gente tem que amar eles também. A gente tem que amar eles também. É difícil, mas a gente precisa viver esse amor na prática. Tratar bem o vizinho, mesmo sendo aquele mala, que tira a gente do sossego, aquela pessoa da nossa família que às vezes é inconveniente. Nós precisamos amar. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, mas é a vontade de Deus para nós. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ainda, 1 Pedro 1,8. Olha que palavra extraordinária. Bota o versículo 7 primeiro. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Nós não vimos a Jesus, mas nós o amamos, porque Ele tem feito uma obra maravilhosa na nossa vida. Amém. Nós o amamos pela obra maravilhosa que Ele tem feito na vida dos nossos irmãos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque nós recebemos dele o Espírito Santo. Nós o amamos porque Ele fez de nós igreja. Ele nos uniu. Ele fez de nós igreja. Ele nos tornou pessoas melhores. O amor de Cristo nos constrangiu a tal ponto que nós não podemos ficar indiferentes a esse amor. Foram 1, 2, 3, 20, 30, centenas, milhares de chances que Ele já nos deu até hoje, pelo seu amor. Quando nós mesmos às vezes desistimos de nós, quantos de nós já falamos: Senhor, eu não tenho jeito não, desiste de mim, eu já desisti. Mas o Senhor continua estendendo a mão dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu nunca vou desistir de você. Eu vou te levar até o fim. E um dia você vai me conhecer como eu te conheço. Agora, meus irmãos, nós somos como meninos e meninas, criancinhas que ainda não conhecem a essência de Deus. É como um bebê que é gerado, é amado, é cuidado, é alimentado, mas aquele bebê não tem a menor noção do que realmente é o amor. Aquele bebê, aquela criança não sabe quanto os seus pais o amam, até que ele vai crescendo, vai amadurecendo e vai entendendo o que é o amor. Assim somos nós, não entendemos ainda a essência do amor de Deus por nós. À medida que formos crescendo e amadurecendo, nós vamos compreender esse amor cada vez mais, mas ainda é um enigma, ainda é um mistério, ainda vemos como um espelho, mas graças a Deus por esse amor. Amém? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, e que o Senhor Ele possa acrescentar no coração de cada um, que possamos viver aqui na Igreja Batista Central esse maravilhoso amor de Deus, esse amor que vai nos levar muito longe, esse amor que vai trazer muitas almas preciosas para nós. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. E eu queria pedir a vocês que vamos cantar mais um cântico, mais um louvor. Enquanto eles estão separando ali algo que fale sobre o amor, ou um louvor que vocês quiserem,
entoar nessa manhã, eu queria fazer aqui alguns comunicados, né, alguns anúncios, que a gente aí está vivendo um momento muito especial na nossa igreja. Está chegando aí o culto da posse. Ontem nós tivemos ali um maravilhoso momento de comunhão em amor com os casais aqui da Central, lá no condomínio da Daniela, filha do nosso irmão Luiz. E, meus irmãos, que momento precioso nós vivemos ali. Um casal que estava um pouco afastado durante esse período, conversou comigo ontem, né, estão voltando. A gente tem visto Deus colocar as coisas no lugar. E esse rapaz, ele disse assim para mim ontem: pastor, eu estava com a minha vida profissional muito bagunçada, trabalhando muito, mas agora as coisas começaram a se ajeitar. Eu estou indo para uma outra empresa, vou ter mais tempo. E ele mesmo se tocou e falou assim: por que isso agora? E aí ele entendeu, ele disse: eu já sei por quê, porque chegou o tempo de eu voltar. Amém. Então Deus está trazendo de volta, né? Deus está trazendo aqueles que se afastaram. Deus está renovando as forças daqueles que estão cansados. Nós vamos viver um grande momento de alegria e celebração no dia 4, no culto da posse aqui. E toda ajuda vai ser necessária, né? Porque nós vamos receber muitas pessoas. Vão ter, em média, a gente está calculando aí umas 200, 250 pessoas. E aí a gente vai ter que se organizar para, lá fora, a gente ter uma recepção, orientando os carros, né, que vão entrar aqui, receber bem os nossos convidados, preparar um espaço aqui em cima. Eu sei que toda a igreja aí está animada e envolvida por esse jantar também que vai ser oferecido. E vai ser um maravilhoso momento de comunhão que Deus estará nos proporcionando. Então vamos nos alegrar com esse dia que o Senhor está preparando para nós. E a gente vai também definir aí um dia para nós estarmos fazendo a nossa assembleia, a nossa sessão. Tem algumas coisas aí que já estão em andamento. Os irmãos estão vendo que a igreja está sendo pintada. Em breve vai ser ali fora, até o dia do culto, né? O chão vai ser pintado, as paredes. O irmão Flávio já está aí essa semana inteira nos ajudando. Já tem um verdinho ali que os irmãos viram que já mudou a frente da igreja. O irmão Luiz já está encomendando também um tapete para a gente colocar ali na entrada. Nós já temos aí em vista também colocar aqui o sistema de transmissão dos cultos. A quadra que a gente tem o sonho já há tantos anos de fazer, que vai sair do papel. Nós vamos fazer essa quadra aí para receber os nossos embaixadores, né? As nossas mensageiras também. Isso, a porta do INDEX, a porta de branca eletrônica, já está comprada, já está lá atrás, né? E no dia do culto já vamos ter a nossa porta instalada ali para melhorar essa acústica da igreja. A porta já está comprada. Então tem muita novidade, tem muita coisa boa que está acontecendo. Eu marquei agora, depois do culto, a reunião com os nossos líderes, os embaixadores do rei. E aí a gente vai estar também já planejando aí as reuniões, né? Já falei com o Maicon e com a Marluce ontem a respeito dos dias dos ensaios do louvor. A gente vai voltar com os ensaios para quando chegar na hora do culto a gente já está tudo organizadinho, né? Os cânticos que vão ser entoados, já tudo ensaiado para sair bonito. Então todos estão se mobilizando, estão se organizando para que a gente possa fazer a obra do Senhor com excelência. Amém? E no tempo oportuno eu vou fazer reuniões com cada líder de ministério. Já marquei com a irmã Rose na quarta-feira agora. Hoje eu vou me reunir com os líderes dos embaixadores, depois vai ser mensageiros, né? Com o corpo diaconal também, líder dos homens. E a gente vai aí traçar as estratégias, se organizar para vivermos o novo de Deus nesse ano ainda. Amém. Esse ano é o ano da gente colocar as coisas em ordem, as coisas no lugar, amarmos os nossos irmãos, né? Vivermos essa comunhão extraordinária e nos prepararmos para o ano que vem dar voos ainda maiores. Né? Então, o Senhor tem preparado tudo isso para nós e a gente vai aí estar no decorrer dos próximos dias organizando as coisas, né? Colocando as coisas no lugar para a gente estar servindo ao Senhor da melhor maneira possível. E vamos terminar, né, o culto dessa manhã adorando a Deus, louvando ao Senhor. E eu queria orar nesse momento, antes do momento de adoração, antes do momento do louvor,
aonde cada um de nós vai poder fazer uma autoanálise, onde cada um de nós vai poder colocar diante de Deus as suas limitações, aonde tem falhado. Talvez a gente tenha falhado no amor, em aquilo que nós falamos, aquilo que o texto fala, né? O amor não se irrita. E aí você que fez uma análise aí no seu coração, um exame de consciência, você vai dizer assim: Senhor, eu tenho me irritado com muita facilidade, eu estou me irritando muito facilmente, e eu preciso melhorar essa área da minha vida. Todos nós temos pontos que precisam ser melhorados, dentro daquilo que a gente viu em 1 Coríntios 13 sobre o amor. Senhor, eu estou falhando porque eu fico o tempo todo desconfiando das pessoas, suspeitando mal, e o amor não vai me levar a isso, então preciso melhorar nessa área. E aí cada um de nós, nessa manhã, vai fazer uma autoanálise para ver aonde nós estamos falhando no amor. Vamos pedir perdão a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a amar, me ajuda a amar o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, meu irmão, meu vizinho, meus familiares, me ajuda a amar o ímpio, me ajuda a amar aqueles que têm me ferido, me ajuda, Senhor, a viver esse amor na prática, não só da boca para fora, mas na prática. Me ajuda, Deus, a amar ao ponto de perdoar as ofensas do passado, de perdoar aqueles que me magoaram. Me ajuda, Senhor, vamos orar nessa manhã. Santo Deus e amado Pai, Senhor, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós não entendemos, ó Deus, ainda, ó Deus, na essência completa o que é o amor. O que nós vivemos neste mundo, ó Deus, ainda é pouco comparado àquilo que nós vamos viver no céu. Mas este pouco, ó Deus, ainda é muito diante deste mundo que se odeia, diante deste mundo que está dividido, diante deste mundo, ó Deus, que não conhece o Senhor. Por isso, a cada dia, ó Deus, nos ajuda como igreja a crescer, a avançar, a amar, ó Deus, a crescer em amor. Nos ajuda, meu Deus, como irmãos, ó Deus, a termos, ó Deus, empatia, a aprendermos a nos colocar no lugar do outro, ó Pai, a não buscarmos apenas os nossos interesses, a não se ensoberbecer, a não invejarmos, ó Deus, a não suspeitarmos mal, a termos a capacidade, ó Deus, de tudo sofrer, de crer e de esperar o tempo do Senhor, aonde os corações duros serão quebrantados e aonde nós vamos vencer o mal com o bem, aonde nós vamos vencer o ódio com o amor. Nos ajuda, Deus, a esperarmos e a termos fé que esse tempo vai chegar. Ó Deus Santo, Deus amado, tem misericórdia, livra-nos do mal, perdoa, Deus, as nossas falhas, perdoa, Deus, as vezes, ó Pai, que não te amamos, perdoa as vezes, ó Deus, que não amamos os nossos irmãos, perdoa, Deus, as vezes, ó Pai, que, ó Deus, agimos, ó Deus, baseados, ó Deus, e movidos pela nossa natureza carnal. Mas nessa manhã, ó Deus, nós queremos nos arrepender, nós queremos, ó Deus, nos quebrantar diante de Ti e dizer, ó Pai, que nós queremos, ó Deus, viver esse amor na prática. Nos ajuda, Senhor Deus, livra-nos do mal, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor.
meus irmãos, ousado amor. É um cântico muito profundo. Um cântico muito profundo. E onde a Bíblia fala que o Senhor, por amor, Ele deixa as 99, vai buscar o que está perdido. Isso é amor, onde todos são importantes, onde ninguém pode ficar de fora, ninguém pode ser deixado para trás. Esse é o amor de Deus por nós, que levanta os que estão feridos, que vai buscar aqueles que ficaram para trás e que vai nos fazer viver momentos maravilhosos, não com 99, 97, 96 ovelhas, mas com as 100. Todos são importantes, todos serão alcançados. Antes de eu falar, o meu trabalho
Obrigado, Deus, pelo teu precioso amor, que foi ao nosso encontro nos buscar onde nós estávamos. Ó Deus, que esse amor, ó Deus, possa, através de nós, alcançar ainda muitas outras pessoas. Que sejamos instrumentos, ó Deus, deste resgate, ó Deus, que precisa ser feito, ó Deus, a tantos que estão desgarrados. Obrigado, Senhor, dá-lhes um domingo de paz, ó Deus, um domingo, ó Deus, na tua presença, um domingo, ó Deus, vivendo em amor com os nossos familiares, ó Deus, com o nosso lar, com os nossos, ó, com os maridos, com as mulheres, ó Pai, os filhos, ó Deus, que teu amor, ó Deus, possa permear, ó Deus, a família de cada um, ó Deus, porque o amor, ó Deus, é o vínculo da perfeição e completa, ó Deus, aquilo que está faltando. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que foi nos dada pelo amor, e que o Espírito Santo de Deus, que nos faz viver em amor, seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus.